Eu sei que você tá aqui porque você gosta de ver roupa velha. E essa aqui, pelo menos, eu acho que não é de gente morta. Quer dizer, tecnicamente, toda roupa que tá em museu é roupa de gente morta. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você está chegando agora, meu amor, seja muito bem-vinde. Meu nome é Pauline e eu sou a sua fada madrinha da história da moda. E nesse vídeo eu vou te mostrar absolutamente tudo sobre um enxovalzinho de bebê vintage do começo do século XX que pingou aqui em casa. Esse conjuntinho foi um presente do meu marido. E calma, eu não tô grávida e eu não pretendo ficar outra vez. Ele chegou através de um desses bazares / brechós de Instagram e tal. E eu entrei em desespero quando as peças chegaram em casa, porque quando eu desembrulhei a embalagem, todas as peças estavam dentro de uma caixa de papelão. É sério, gente, caixa de papelão é o pesadelo da conservação de papel e de tecido. Porque o papelão dessas caixas, principalmente as antigas, é ligeiramente ácido e ele vai ficando mais ácido com o tempo e essa acidez transfere para o que tiver dentro da caixa. E eu devia ter tirado foto quando elas chegaram, porque provavelmente essas peças estavam pelo menos há uns 40 ou 50 anos guardadas dentro dessa caixa, praticamente sem serem mexidas. Mas elas estavam muito sujas, muito empoeiradas e muito corroídas pela acidez. E sem condições de lidar com esse negócio empoeirado, porque eu sou alérgica pra caramba. Os bons princípios da conservação de tecidos dizem que a gente deve evitar ao máximo higienizar as peças com água e sabão, porque existem outros métodos menos perigosos. Porém, titia aqui não tem acesso a eles, né, gente? Eu não sou a droga do Museu Victoria and Albert, que literalmente mandou construir uma máquina só para lavar as peças mais delicadas do acervo. E honestamente, gente, entre deixar as peças no estado deplorável em que elas estavam e eu conseguir dar uma segurada na degradação com um pouquinho de sabão neutro, cara, eu nem preciso dizer pra vocês qual foi a minha opção, né? Eu não vou me alongar muito nessa parte, eu não vou explicar aqui como é que eu fiz, como é que deve ser feito, nada disso. Então eu tô deixando aqui na descrição o link de um artigo da nossa newsletter, o Baú da Modista, onde eu conto um pouco mais sobre como foi esse processo e dou algumas dicas de como você fazer a higienização de peças vintage em casa. E muito importante, você pode ler o Baú da Modista sem assinar, claro, mas você pode assinar gratuitamente e receber conteúdo mensalmente de graça, muito legal no seu e-mail. Mas agora deixa eu mostrar pra vocês a fofura que é esse enxovalzinho vintage. Mãos devidamente higienizadas, vamos ver o nosso kitzinho. Então, nós temos uma touquinha, o parzinho de luvas mais amado que eu já vi na minha vida. Ai, meu Deus, Itimalia. Tem sapatinho. Uma touca de renda de tricô, eu acho. E aí tem as pecinhas de roupa, né? A camisa, que é tipo uma camisolinha de alça. E o conjunto do pagãozinho todo. O conjunto de pagãozinho todo. Que coisa mais amada. Agora vamos dar uma olhadinha peça por peça. Quando as peças chegaram, todas elas estavam mais amareladas do que essa aqui ainda. Essa aqui foi o máximo que eu consegui clarear. E vocês podem ver essas manchas mais escuras aqui. Não são manchas de uso, isso aqui são manchas do papel, porque ela veio numa caixa, gente. E depois de fazer a higienização, vocês conseguem ver a diferença de tonalidade delas. Porque como essa regatinha / camisa era a que estava no fundo da caixa, ela estava em contato direto com o papel, foi a que mais sofreu com o processo de acidificação. Isso aqui foi o melhor que eu consegui fazer com ela. É uma cambraia de algodão. Ela tá um pouco danificada, a estrutura dela, a textura dela tá diferente, por causa do contato com o papel. Até quando a gente toca entre elas, dá para sentir a diferença. Esse é o estrago que um papel velho, ácido em contato com a roupa causa. Mas é uma cambraia de algodão, não é linho. Eu desconfio que seja uma cambraia pele de ovo, tá? Acho que nem se fabrica mais esse tipo de cambraia hoje em dia. Mas enfim, vocês podem ver que ela é bem leve, bem transparente. Muito delicadinha, muito boa para a pele de um bebê. A única coisa que eu acho estranha é essas alças de renda,
Porque por mais que elas sejam macias, eu acho muito estranho você botar renda em contato direto com a pele do bebê, porque isso aqui claramente é um kit para uma criança recém-nascida. Vamos virar do avesso, porque a gente gosta de ver as coisas pelo avesso. Ai, meu Deus do céu. Nossa, por dentro ela ainda tá horrível de amarela, gente. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha neste bordado. O bordado foi feito à mão, porque dá pra ver onde tem... Eu vou parar com ela aqui para vocês poderem ver direitinho. Mas, dá pra ver que esse bordado foi feito à mão, porque tem a marca das linhas do arremate. Nossa, é muito delicadinho. Na verdade, eu acho que essa peça foi toda feita à mão. Sim, essa aplicação da renda aqui a gente consegue ver os pontinhos e a costureira era destra, pelo sentido do ponto. Tem a menor costura francesa que eu já vi na minha vida. Meu Deus, o tamanho disso aqui. Ela pronta, tá? A parte finalizada dela deve ter 75 centímetros ou meio centímetro. Gente, que coisa mais mimosa. E a mão de quem fez isso aqui, que coisa maravilhosa. Mas essa coisa da costura francesa é uma técnica que era padrão para se utilizar em roupa íntima, na época, porque a costura francesa protege a borda do tecido. E aí, numa época onde não existiam ainda, ou pelo menos não eram tão populares as máquinas de overlock, isso aqui era a maneira mais eficiente de proteger as bordas de um tecido tão delicado quanto esse e que seria lavado com uma certa frequência. Embora não na máquina, né, gente? Mas ainda assim com uma certa frequência. Então, essa peça aqui, essa camisa, seria o que iria em contato direto com a pele do bebê. E aí, por cima dela, iria este casaquinho. Olha que coisa mais amada. Então, ficava assim, ó. Itimalia aqui. Não, na verdade isso aqui tá errado. Não. Esse não é o casaquinho que vai na frente. Porque é o seguinte, isso aqui é um conjunto em 3 peças. Eu não cheguei a usar isso com meu menino, então eu não sei como é que usa. Mas o esquema é o seguinte. Você botava uma camisa, assim, uma regatinha. Um casaquinho que fechava pra frente. E um outro casaquinho que fechava pra trás. Sim, eram 2 mangas. Mas eu não sei exatamente qual é a ordem desses aqui. Até porque eu acho que talvez eles nem sejam do mesmo conjunto, tá? A impressão que eu tenho com esse jogo de peças é que foram peças de recém-nascido que não foram usadas e elas foram preservadas pela família, guardadas por algum motivo, passaram entre as gerações e acabaram num garimpo de um brechó e felizmente terminaram na minha mão, né? Mas vamos ver os casaquinhos. A riqueza e a delicadeza desse bordado vazadinho, sabe? Bordado inglês, o nome dessa técnica. Eu acho ela absolutamente incrível, mas vamos ver. Feito à mão também, ó. Eu espero que dê pra gente ver, mas aqui dá pra ver nitidamente onde teve o arremate da linha. Isso aqui é um arremate de mão, isso não é um arremate de máquina. Achei incrível. Infelizmente ele tá um pouco danificado aqui. Teve uma tentativa de consertar esse colarinho e não é minha essa tentativa, ele já veio assim, mas aqui ele tá danificado. Esses rasguinhos aqui, vocês podem ver que tá manchado, né? Isso aqui é o que é o último... Essa aqui é a última etapa do resultado da acidificação. O tecido fica, ele mancha, ele vai ficando fininho, ele fica tão frágil que ele acaba desmontando a trama do tecido e aí faz esses buracos. Isso aqui não é buraco de traça, tá, gente? Não tinha nenhuma traça na peça. Mas, como tá todo manchado isso, depois de eu ter limpado pra caramba, com toda a delicadeza, com sabão especial para limpeza de tecido, enfim. Vamos ver aqui a construção, porque nós temos essa golinha virada para fora, com o mesmo padrão de bordado das costas, muito fofinho. Essa bainha ondulada, que é a bainha com cordonê, tem um cordãozinho aqui dentro. E dá pra fazer isso na máquina, eu só não sei como é que faz, mas esse aqui muito possivelmente é definitivamente feito à mão.
Definitivamente, a costureira era destra também pelo sentido dos pontos. Eles têm uma leve inclinação que permite saber que ela usou muito mais a mão direita do que a esquerda. Pelo menos quem costurou a maior parte disso aqui era destra. Ah, meu Deus, o bracinho, gente! A gente tem o mesmo acabamento, só que aqui a gente não tem costura francesa. É uma outra técnica de costura. Aqui o que a gente tem é uma costura inglesa ou costura rebatida. A francesa, ela fica soltinha. A inglesa, ela é costurada no tecido para não ficar solta, né? Que é basicamente a costura de uma calça jeans, só que com um pouco mais de delicadeza, né? Essa costura não tem nem meio centímetro de largura, gente. Isso aqui é coisa absurda. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o detalhezinho do ombro, olha. Que coisa mais linda, gente. Muito lindo. E o acabamento da golinha aqui por dentro, que é feito com uma tira de viés, para que fique bem delicado e esconda bem a margem de costura, para não machucar a pele do recém-nascido, que é muito delicadinha, né? Esse aqui é cambraia pele de ovo. Esse aqui eu tenho certeza que é cambraia pele de ovo. Aí tem um outro casaquinho desse conjunto. Eu vou dizer que é do mesmo conjunto, mas eu acho que não é, porque os bordados são muito diferentes. E a maneira como as costuras foram tratadas também. Então eu não acho que tenha sido feito pela mesma pessoa. A começar, avesso, né, gente? Vamos. A começar que esse aqui tem os dois tipos de costura. Tem a costura francesa, que fica soltinha, e tem uma costura que ela não é nem uma costura inglesa, foi simplesmente feito um ponto espiral nela para fazer o acabamento. Que é um chuleio, como se chamava antigamente também, né? O ombro é costura francesa também. Por isso que eu acho que essas peças não são de fato um conjunto, elas só foram guardadas como peças de valor sentimental para a família. Porque apesar de ter alguns materiais parecidos, as técnicas de confecção são muito diferentes, elas não são uniformes para que a gente possa considerar de fato como um conjunto. Ele tem os sinais aqui, ó, uma casinha de botão, onde provavelmente passava um cordãozinho para amarrar essa peça, mas o cordão não sobreviveu. A gente tem bordados de flores, uma renda muito delicada para acabamento das bordas. E a gente tem também essas decorações feitas com ponto ajur ou com ponto de bainha aberta, como também é chamado. O legal é que as rendas estão todas muito bem preservadas. E aqui a gente pode ver também o acabamento à mão, tudo aqui foi feito à mão, não tem uma costurinha de máquina que seja aqui. E olha só, aqui no bracinho tem duas casinhas de botão, que eu não sei se essa peça era usada com alguma outra parte de conjunto que tinha botõezinhos, ou se era para se passar uma fitinha aqui para ficar bonitinho e parelho com o mesmo tipo de decoração que tinha para fechar a frente. Uma das coisas que eu acho mais mimosa nessa peça especial é o colarinho, porque é um colarinho de ponta, o outro era bem arredondado, uma golinha Peter Pan, né? Essa aqui já lembra um pouco mais uma golinha marinheiro. E ela não tem aquele acabamento com o fiozinho. Ó, eu vou mostrar para vocês o avesso dela. Ela tem um acabamento feito com costura francesa, não tem aquele acabamento com o viés que a gente viu na outra. Mas a gente tem peças aqui desse enxovalzinho que elas definitivamente foram produzidas de maneira industrial. E aí eu quero mostrar para vocês. Então, a primeira peça, que eu tenho certeza que foi feita industrialmente, é essa touquinha de malha tricotada de algodão com rendinhas de algodão. Esses danos que a gente está vendo aqui, eles não parecem ser danos do papel ácido. Parece que alguma coisa prendeu aqui mesmo e acabou arrebentando os pontos, o que é um pecado. E ela é bem pequenininha. Talvez para uma criança bem pequena ou até talvez para uma criança prematura, né? Ela não estica muito, eu nem vou forçar muito porque a fibra tá bem ressecada. Mas assim, ó, dá pra ver que a barrinha dela é dupla. E o arrematezinho dela em cima é uma rendinha franzida, como se fosse um tipo de flor muito mimoso. A segunda peça desse conjunto, que eu tenho certeza que foi produzida industrialmente, é essa touquinha. E essa aqui já é uma touquinha um pouco maior, né? Agora, pensando bem, talvez isso aqui fosse uma touca de boneca. Essa aqui é uma touquinha de passeio, né, gente?
E ela é uma touca de tricô também, só que é uma renda de tricô. E é uma renda de tricô do tipo que era muito popular nos anos 1900, 1910, principalmente porque era uma maneira de tornar a renda um pouco mais acessível através da produção industrial. E aí você vai ter mais pessoas usando esse tipo de coisa. Tem manchinha aqui de acidificação, mas, gente, o desenho dela é absolutamente lindo. Deixa eu abrir para vocês verem. E assim, ela foi tecida como uma peça inteira, porque ela começou a ser tecida aqui pelo centro e o ponto foi aumentando e tal, até poder fazer o arremate, porque ela não tem costura, ela é uma peça inteira. Uma coisa que tá faltando nela, que ela tinha, eram as fitinhas para amarrar embaixo do queixinho do bebê. Tem uma sobra, do que restou, ela tá até desfazendo o tricô aqui. Um pouco da fita que restou aqui, do outro lado tem mais. E assim, pela maneira como ela tá, o padrão, como ela tá desfiada aqui, e o toque, era uma fita de seda, seda mesmo, não era nenhum material imitando seda. O que reforça a minha ideia de que isso aqui não seja da década de 40, isso aqui é mais antigo, isso aqui é 1900, 1910. Temos sapatinhos. Oi, que coisa mimosa. Deixa eu abrir eles aqui um pouquinho. Gente, essa lã não é acrílica. Isso aqui é lã de verdade, não é lã sintética. Porque uma lã acrílica com essa idade já estaria toda espetadinha. Estaria cheia de pelinho pra cima. Meu Deus, que coisinha mais amada. E assim, é um tricô de máquina. Ele é muito parelho, muito apertadinho. Com uma... Quer dizer, peraí, já não tenho tanta certeza. Não, eu acho que isso aqui foi feito à mão também, gente. Por fora não dá pra ver tanto pela qualidade da lama. Quando você vira ele, você vê que tem diferença de tensão nos pontos. E uma máquina, a tensão dela é uniforme, né? Então, bem mais provável que isso aqui tenha sido feito à mão. E vamos à última peça desse conjunto, que é um parzinho de peças, na verdade. Que é esse par de luvinhas. Infelizmente, ela já chegou pra mim assim. Porque ela tava com o botão fechado, teve uma corrosão aqui no botão, e aí quando eu fui tirar ela da caixa, ela já abriu. O outro lado, o botão não corroeu, tá inteiro. E aí eu não consigo virar ela bem do avesso, porque ela é muito pequenininha, né, gente? Aí é difícil de fazer esses movimentos. Porém, a gente consegue ver pelo tipo de ponto utilizado que sim, ela foi feita à máquina. E isso aqui é uma malha de jersey, um jersey de algodão também. E um jersey de algodão de excelente qualidade. Tanto que, por que usar o jersey, né? Porque ele não vai desfiar, igual um tecido plano. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui pra gente ver os pontinhos de perto. Vamos virar este dedãozinho microscópico aqui. As duas fileiras de botão, inclusive a pessoa que estava costurando deu uma bambeada com a máquina aqui. Eu adoro ver essas coisas imperfeitas. Dá pra ver até o ponto, por exemplo, aqui, ó, onde fez o retrocesso do arremate da máquina. Isso aqui já é uma peça de produção profissional, né? Outro nível. E aí, esse par de luvas acabou sendo o responsável por me ajudar a questionar e levantar a ideia de que seja de fato uma datação anterior àquilo que foi passado pra gente quando a gente comprou. Quando a gente comprou essas peças, e no primeiro olhar e tal, eu realmente achei que elas fossem da década de 1950, elas estavam anunciadas como sendo da década de 1950, mas depois de lidar com elas, de observar a construção, os detalhes de como as peças foram feitas, eu tô pronta para recuar um pouquinho a data desse enxoval. Principalmente porque eu encontrei conjuntos muito semelhantes de regata e casaquinhos em sites de leilão de antiguidades no exterior. Todos eles, sem exceção, estão datados entre 1900 e no máximo 1920. É sério, o material é o mesmo, o tipo de bordado também, só as toucas que são diferentes das minhas. E eu também dei a sorte de achar num desses sites uma luva exatamente do mesmo modelo da minha, só que feita com pelica. E é uma peça de origem portuguesa, também da década de 1900. Então estou cá eu pensando em recatalogar, tá, todas essas peças dentro da minha coleção e propor uma nova datação para elas realmente entre 1900 e 1920. Uma coisa que a gente ficou pensando aqui foi em
por que essas peças não têm sinais de uso. E eu lembrei dos vários conjuntos desse tipo que estão em acervos de museus do mundo todo. Alguns inclusive com os bilhetes identificando quem deu o conjunto de presente para a futura mãe. E geralmente são conjuntos bordados, rendados, mais elaborados mesmo. É possível que a criança não tenha vivido o suficiente para usar as peças? Infelizmente sim, porque as taxas de mortalidade infantil eram muito altas. E como mãe, essa é uma possibilidade que me deixa com um nó na garganta e um gosto amargo na boca. Mas exatamente como mãe, eu também penso em quantas de nós acabaram guardando peças especiais do enxoval, que são fofas e sentimentais demais para virarem depósito de baba, papinha e resíduos intestinais. Ou que simplesmente os nossos bebês cresceram rápido demais e nós guardamos. Talvez para lembrar do tempo em que eles eram pequenininhos e fofinhos, talvez na expectativa de passar para uma próxima geração da família. E quem sabe a gente realmente vai conseguir fazer isso. Não digo passar para uma próxima geração da família, porque eu não sei o que o futuro reserva para o meu filho. Mas eu fico muito feliz de ter essas peças na minha mão, de poder conservá-las por mais uns anos e de poder compartilhar com vocês. Porque fazendo isso, eu sinto que talvez a gente esteja, de alguma forma, cumprindo o que talvez tenha sido o desejo da pessoa ao guardar essas peças. Que elas fossem preservadas para a posteridade e que elas fossem apreciadas pela beleza e pelo significado sentimental que elas têm. Então agora eu vou pedir o teu like e o teu hype na cara mais dura e deslavada do mundo, tá? E te convidar a me contar aqui embaixo nos comentários se na sua família tem alguma peça que tenha um valor sentimental, que tenha sido guardada e esteja passando através das gerações. E eu também te convido a se inscrever no canal e, claro, dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.